No dia 29 de dezembro de 1972, o voo 401, programado para sair do Aeroporto Internacional JFK de Nova York, com destino a Miami, Flórida, carregava 163 passageiros e 13 tripulantes. Uma sucessão de erros causou a morte de 101 pessoas, incluindo os pilotos, o engenheiro de voo e 2 comissárias de bordo. Apenas 75 pessoas sobreviveram, o que tornou esse um dos maiores desastres aéreos causados por falha humana. O voo 401 é um dos casos mais amplamente estudados e mais intrigantes de fantasmas acontecido nos Estados Unidos. Vocês conhecem essa história? Então vem comigo. Olá galera, eu sou a Van Farias, esse é seu canal Fatos Macabros. Já aproveita galera, desde o início desse vídeo deixa aquele like amigo que vocês sabem que é muito importante aqui para ajudar o canal a crescer, tá bom? No final, se vocês não gostarem, vocês deixam o dislike e tá tudo certo. Mas, sem muitas enrolações, vamos começar esse vídeo que tá assim, esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco mais longo, mas vocês vão gostar, eu garanto. O avião TriStar, também conhecido como L-1011, foi a terceira aeronave a jato de passageiros do tipo Wide Body, com 2 coxias ou corredores e 7 ou mais assentos por fileira. Fabricada pela antiga Lockheed Corporation, era um dos modelos mais modernos e tecnologicamente avançados da época, do qual foram produzidos apenas 250 entre os anos 1968 e 1984. O avião tinha capacidade para acomodar até 400 passageiros e dispunha de um alcance de mais de 7.410 km, com 3 motores Rolls-Royce RB211 sob cada asa e um no centro, com uma entrada de ar embutida na cauda e na fuselagem superior. Tinha ainda capacidade de autoland e lounge no andar inferior. O primeiro TriStar L-1011 realizou a viagem inaugural em novembro de 1970 e logo em seguida entrou em serviço pela companhia aérea Eastern Airlines em 1972. Com 4 meses de viagens, em 29 de dezembro de 1972, o voo 401, programado para sair do Aeroporto Internacional JFK em Nova York com destino a Miami, Flórida, carregava 163 passageiros e 13 tripulantes. A aeronave estava sob o comando do experiente piloto Robert Albin Loft, mais conhecido como Bob Loft, de 55 anos de idade. Ao lado dele estava o copiloto Bert Stockstill, de 42 anos, e o engenheiro de voo Donald Ripple, mais conhecido como Don Ripple, de 51 anos. É importante, gente, a gente frisar bem aqui que eles tinham, sim, bastante experiência, muitas horas, assim, somadas no seu currículo de voo, porém eles não tinham muita experiência nesse tipo de aeronave. Então o voo 401 partiu do aeroporto JFK exatamente às 21h20, conforme previsto, com previsão de chegada às 0 horas no aeroporto de Miami, Flórida. Corria tudo bem, até que o copiloto Stockstill percebeu que uma lâmpadazinha ela não acendia. O que chamou a atenção, porque eles acreditaram que aquilo significasse uma falha na aeronave, e depois foi descoberto que não era uma falha, era apenas uma lâmpada queimada. Gente, eu não vou colocar assim muitos detalhes técnicos, porque eu não entendo e eu acredito que a maioria de nós não entenda. Então eu vou ser assim bem básica na descrição de como tudo ocorreu. Essa constatação do copiloto Stockstill ocorreu exatamente às 23h32, poucos minutos antes de o avião chegar até o aeroporto, até o seu destino final em Miami. Mas voltando, Bob Loft então baixou o trem de pouso manualmente, mas ainda assim a sinalização não apareceu. Então o que foi que ele fez? Ele informou o controle de tráfego aéreo sobre o problema e colocou o avião sobre um padrão de espera sobre os Everglades, que é uma região pantanosa ali da Flórida. Gente, esse parque assim, ele é imenso. E nesse pântano existem assim diversos animais, incluindo jacarés, incluindo crocodilos, incluindo cobras, muitas pitons. Também, eu li também que existem até ursos, ou seja, assim um lugar, apesar de ser muito bonito, bastante perigoso. Então a aeronave ficou sobrevoando os Everglades a 610 metros de altura, enquanto o piloto Bob Loft, ele desmontava o painel de luzes para ver se ele conseguia detectar o problema, e o engenheiro de voo, o Don Ripple, ele verificava
por uma escotilha se ele via algum sinal de que o problema havia sido sanado. Gente, naquela noite era noite de lua nova, não era possível distinguir nada, era tudo assim, apenas escuridão, então eles não podiam ter uma noção do que estava na frente deles ou abaixo deles, como vocês vão ver logo o que infelizmente e fatalmente aconteceu. Nessa aeronave também estava sobrevoando o Angelo Donadel, que ele era um engenheiro da TriStar, que era responsável e também muito fã daquela aeronave, aquele tipo de aeronave. E ele estava sobrevoando num assento especial conhecido como jump set. E quando esse problema apareceu, ele logo se dispôs a ajudar a tripulação. Com toda a tripulação mobilizada para resolver aquele problema, que eles achavam que era mais sério do que de fato era, o piloto, Bob Loft, ele ficou muito nervoso e ele levantou do seu assento, sem perceber que ele esbarrou na coluna de comando e ele desligou o piloto automático. Todos ali estavam assim absortos, né, em tentar sanar aquele problema, que eles achavam que era mais sério do que de fato era. Então, como eles não estavam ali, a sua atenção estava voltada para um outro problema, eles não notaram que a aeronave, o voo 401, começou a fazer uma leve descida, abandonando a altitude de 2.000 pés. Em 1 minuto, o avião perdeu 30 metros, depois ele sobrevoou por mais 2 minutos. Nos 70 segundos seguintes, 76 metros foram embora. Então o alarme de retaguarda soou, só que infelizmente ninguém estava ali nos seus postos e esse alarme nunca foi escutado. O engenheiro de voo, o Don Repo, estava numa outra área da aeronave também tentando sanar aquele problema. Nos 50 segundos finais, foi que o copiloto Stockstill voltou para o seu assento. Então, quando ele olhou para o painel de controle, muito assustado, foi que ele viu que a aeronave estava perdendo uma altitude assim muito rápido. E o que aconteceu foi o diálogo que segue. Nós fizemos alguma coisa com a altitude. O quê? Perguntou surpreso o comandante Loft. Ainda estamos a 2.000 pés, certo? Então o comandante Bob Loft olhou para o altímetro. Ele olhou então para o seu visor, ou seja, para o vidro, né, para a tela, aquela imagem que ele tem. Então ele viu uma imagem estranha na sua frente e aquela visão aterradora, galera, que ele teve ali, infelizmente naquele momento, eram as águas escuras dos Everglades que estavam começando a refletir no visor do TriStar, o voo L1011. Eram 23 horas e 42 minutos. A voz tensa de Bob Loft ficou registrada no gravador de cabine. Ei, o que está acontecendo aqui? A 400 km por hora, a aeronave atingiu o chão, rasgando uma trilha pela grama e sendo destruído à medida que avançava. A desintegração foi imediata. A fuselagem partiu-se em 3 grandes partes, separando-se das asas, motores e da cauda. Muitas partes afundaram e desapareceram de vista. Outras, pedaços desmembrados como gigantesca carcaça, permaneceram sobre as águas. Horas depois, foi que as equipes de resgate chegaram ao local em busca de sobreviventes. Quando eles chegaram ali na cabine em busca dos tripulantes, eles constataram que o copiloto Stockstill morreu instantaneamente quando o avião caiu. O piloto Bob Loft se encontrava ainda vivo, porém muito ensanguentado, com a coluna fraturada, costelas quebradas. Assim que ele foi retirado, ele simplesmente olhou para sua tripulação e falou: vou morrer. Então, em mais um par de minutos, ele perdeu, infelizmente, aquela batalha final e veio a falecer. O resgate, então, se concentrou em retirar do interior da aeronave o engenheiro de voo, Don Repo, e aquele outro engenheiro, o Angelo Donadel, que, apesar de estarem muito feridos, ainda conseguiram ser transportados para um hospital. Porém, infelizmente, o Don Repo, ele só sobreviveu por mais alguns minutos e também veio a óbito. Já o engenheiro Donadel, apesar de extremamente ferido, ele conseguiu sobreviver. O pântano conseguiu absorver grande parte da energia daquela colisão. E a lama daquele pântano conseguiu bloquear os ferimentos daquelas pessoas que sobreviveram e causar, que poderia causar uma hemorragia. Porém, gente, os micro-organismos, as bactérias que vivem ali naquela lama, daquele pântano, também poderia causar algum tipo de gangrena gasosa. E o que causou, de fato, veio a causar em 8 pessoas que sobreviveram.
Porém, graças a Deus, essas pessoas conseguiram ser tratadas com câmaras hiperbáricas e elas vieram a sobreviver. Eu assisti, gente, um documentário assim muito completo que tem aqui disponível no YouTube. Acho que eu não posso colocar trechos, porque claro que tem direitos autorais, então nós temos limitações aqui no YouTube. Mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar e assim, super vale a pena, porque fala de tudo, desde o princípio até o final. Só que eu trouxe, vocês sabem que eu faço uma pesquisa assim bem detalhada, e eu trouxe inclusive algumas coincidências, coisas que eu fiz uma pesquisa bem minuciosa para trazer para vocês. Nesse vídeo fala sobre as duas comissárias de voo que infelizmente vieram a óbito. Quando o avião caiu, elas ficaram submersas ali com a água, né? Sob a água do pântano, dali dos Everglades. Então elas vieram a óbito por causa disso. Uma daquelas comissárias de voo teve a brilhante ideia de entreter os sobreviventes, aquelas pessoas muito machucadas, cantando canções de Natal. E isso, uma das comissárias que dá uma entrevista nesse documentário, ela fala que aquilo foi uma ideia brilhante, porque naquelas horas que se escoavam tão lentamente, conseguiu de uma forma ou de outra aquecer os corações daquelas pessoas ali tão perdidas, né, desalentadas, porque elas estavam completamente desorientadas, né, gente? Nada mais natural. Não tinha como isso não acontecer. Vocês imaginem o medo aquela incerteza né, porque muitas pessoas ali voavam acompanhadas também, sem saber se os seus entes queridos tinham sobrevivido. Fora, gente, que como eu falei para vocês há alguns minutos atrás, aquela é uma região extremamente perigosa, ou seja, eles estavam expostos a diversos perigos. E se aparecesse alguma cobra, e se aparecesse algum crocodilo? O relatório final da NTSB cita como causa do acidente especificamente o erro do piloto Bob Loft. O fracasso da tripulação em controlar o voo por instrumentos durante os últimos 4 minutos de voo e em detectar rapidamente uma inesperada descida com tempo suficiente para evitar o impacto com o solo. A preocupação com o mau funcionamento do indicador de falha no trem de pouso tirou a atenção da tripulação dos instrumentos e permitiu a descida, que passou despercebida. Robert Bud Marquis, um piloto de barco, estava caçando sapos com Ray Dixon quando eles testemunharam o acidente. Eles então se apressaram para ajudar e resgatar todas as pessoas que eles pudessem. O Bud Marquis, ele sofreu diversas queimaduras por todo o braço, pelo seu rosto, porém, incansavelmente, ele resgatou, ele ajudou todas as pessoas que estavam ao alcance dele. Depois de um tempo, inclusive, ele recebeu uma homenagem em gratidão pelos seus esforços realizados naquela fatídica noite. Chegamos àquela parte que todos nós gostamos, o sobrenatural. Então, gente, como uma espécie de chamariz, coisas estranhas, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Então, diversas aeromoças passaram a relatar que repentinamente as aeronaves ficavam frias, como se forças sobrenaturais passassem a tomar forma. De uma hora para outra, tripulantes trabalhando na galley de porão reclamavam que a temperatura estava fria demais. Essa galley era uma característica única do TriStar, de maneira a permitir uma maior ocupação de assentos na cabine principal. O acesso de tripulantes e refeições era feito por um pequeno elevador. Certo dia, uma comissária de voo chamada Virginia estava ali na galley requentando algumas refeições. Foi quando ela notou que se formava uma névoa ali próxima a ela. Então, quando ela conseguiu concentrar sua visão, ela notou que aquela névoa começava a tomar forma humana. E ali se formou o rosto do engenheiro de voo Don Ripple. Então, ela, muito assustada, subiu para a cabine principal. Só que ela resolveu guardar segredo sobre aquele acontecimento, porque ela acreditou, ela achava que as pessoas não iam acreditar no que ela havia presenciado. Então, ela guardou o segredo para ela. Só que, menos de um mês depois, outros casos começaram a surgir. A outra ocorrência sobrenatural aconteceu no início de 1973, quando o piloto, responsável também por um avião da Eastern Airlines, foi chamado pela comissária de voo para verificar a procedência de um passageiro que não estava listado ali na lista de voo. Então, depois dela muito chamar
né, perguntar a procedência daquele passageiro e ele sempre muito apático, calado. É dito que ele só olhava para frente, ele não respondia a nenhuma das perguntas que ela dirigia para ele. Então, já muito retada, né, muito irritada, porque ele não respondia as suas perguntas, ela foi chamar o piloto. Quando o piloto chegou, que ele olhou para aquela pessoa que estava ali, foi quando ele, muito assustado, gritou que quem estava ali era Don Ripple, ou seja, o engenheiro de voo morto há meses no voo 401. Gente, é dito que aquele espectro simplesmente desapareceu como vapor na frente de diversas pessoas que estavam ali no interior daquela aeronave. O histerismo, então, gente, foi geral. Claro, gente, imagina, você tá dentro de uma aeronave, uma situação que te chama a atenção e de repente aquela pessoa que todos estavam vendo desaparece como fumaça. Claro que a gritaria, o histerismo foi assim, tomou conta ali, né, daquele local. Então o voo precisou ser cancelado e com essa aparição foi que a imprensa tomou conhecimento de que algo a mais estava sobrevoando junto com as aeronaves da Eastern Airlines. Diversos funcionários que sobrevoavam aquele mesmo trajeto do voo 401 que sofreu o acidente alegavam que viam os fantasmas do piloto Bob Loft e do engenheiro de voo Don Ripple. Também diversos passageiros começaram a alegar que eles notavam a presença de fantasmas ali que de repente desapareciam. Para quem não sabe, gente, livro de bordo é uma espécie de livro onde os tripulantes, os responsáveis ali pelas aeronaves, fazem anotações onde eles reportam discrepâncias, anormalidades ocorridas ali no interior das aeronaves. Então, de uma hora para outra, o livro de bordo do N318EA começou a ficar cheio, ele começou a ficar repleto de anotações que reportavam coisas como as que seguem. JFK durante reabastecimento. VP da Eastern primeiro a embarcar, cumprimenta comandante no avião. Percebe ser Bob Loft. VP sai do voo. Voo New York-Miami. Comandante Loft visto por 3 tripulantes que tentam falar com ele. Loft não responde e desaparece na frente dos 3. Avião inteiramente revistado. Voo cancelado. Os livros de bordo de mais outras 2 aeronaves também começaram a colecionar anotações estranhas como estas. Funcionários da Marriott reabastecendo a galley de primeira classe. Saem correndo do avião e recusam-se a voltar. Homem com roupa de segundo oficial teria aparecido na galley e desapareceu em pleno ar logo em seguida. Comissária abre o compartimento de bagagens e dá de cara com o rosto de Bob Loft dentro do compartimento, olhando fixamente em seus olhos. Comissária desmaia, voa atrasado. Copiloto faz a volta olímpica na aeronave, cheque pré-voo. Retorna ao seu assento na cabine. Encontra engenheiro de voo sentado em sua poltrona. Engenheiro diz: já fiz o pré-cheque, não se preocupe. Engenheiro era Donald Ripple, desapareceu subitamente na sua frente. Uma das vezes que uma das aparições falou com uma pessoa foi quando um comandante responsável por um voo com destino a Porto Rico encontrou, quando ele chegou na sua cabine, ele deu de cara com o engenheiro de voo Don Ripple. Ao que, quando ele olhou para esse espectro, Don Ripple falou para ele: não haverá mais nenhum acidente com L1011 na Eastern. Nós não deixaremos que isso aconteça. Porém, gente, o mais extraordinário acontecimento ocorreu num avião que ainda estava estacionado no aeroporto e ele iria voar com destino à cidade do México e Acapulco. Enquanto preparava as refeições, uma comissária de voo de repente viu o rosto de Don Ripple se formar em um dos vidros ali do forno do porão da galley. Então, muito assustada, ela decidiu subir para a cabine principal e chamar uma colega. Quando as 2 retornaram, todas as 2 viram o rosto de Don Ripple, que ainda falou: cuidado com o fogo no interior desse avião. E ele simplesmente sumiu. O voo decolou e pousou na cidade do México sem problemas. Só que ao dar a partida para continuar dirigindo-se até Acapulco, o motor de número 3 apresentou uma pane séria, o que precisou cancelar o voo. A tripulação técnica então foi instruída a levar novamente o voo
para o pátio de manutenção em Miami, onde eles fizeram o traslado sem passageiros, voando apenas com 2 motores. No dia seguinte, o N-318EA iniciou a decolagem da Cidade do México com apenas 3 tripulantes. Quando chegou em certo ponto, o motor número 1 simplesmente começou a pegar fogo e explodiu. O TriStar, voando a apenas 15 metros do solo, mal conseguia se desviar dos obstáculos e dos prédios. Minutos depois, tendo ganhado um pouco mais de altitude, a tripulação conseguiu fazer o retorno e pousar em segurança. Esse incidente, então, galera, trouxe ainda mais exposição ao drama vivido pela Eastern Airlines. Tripulantes, funcionários, pessoas que faziam aquele trecho ocorrido com o acidente do voo 401, de repente começaram a pedir transferência de equipamento. Então se formou todo aquele auê. Talk shows abordavam o assunto insistentemente. Médiuns, pessoas assim espiritualistas, alguns até fanáticos tentavam fazer reservas para voar nos aviões da TriStar. E o ápice, gente, de toda essa história aconteceu quando o vice-presidente da TriStar Airlines falou que alguns minutos antes de entrar em um voo, ele conversou com um comandante e somente depois foi que ele conseguiu concatenar as ideias e se dar conta de que ele estava falando com o Bob Loft, o piloto morto no voo 401, há algum tempo atrás. Quando ele voltou para procurar aquela pessoa para realmente constatar que era ele simplesmente desapareceu. Porém, gente, apesar dessas aparições fantasmagóricas, as pessoas sempre descreviam que quando eles viam aqueles fantasmas, eles não apresentavam nenhuma aparência assustadora, nada de espectral. Eles simplesmente estavam ali perambulando pelos corredores, era como se eles quisessem ajudar as pessoas que estavam ali, prestar algum tipo de assistência. Então, gente, como a história já estava assim, tomando uma proporção muito grande devido a esses boatos, essas histórias que estavam ocorrendo, a Eastern Airlines então soltou uma carta interna onde eles ameaçavam os tripulantes que caso mais algum desses relatos vazasse, eles seriam demitidos sumariamente. 2 fatos comprovam que algo realmente estranho estava acontecendo por ali. De um dia para o outro, o livro de bordo das aeronaves N-308, N-317, N-318EA foram substituídos. E no início do ano de 1974, aqueles fantasmas simplesmente pararam de aparecer por completo. Segundo algumas informações da própria companhia aérea, outras 3 aeronaves, ou seja, aquelas que eu citei anteriormente para vocês, o N-308, N-317 e o N-318EA, receberam peças que foram recauchutadas, recuperadas daquela aeronave, o voo 401, que caiu nos Everglades. Segundo dizem, esse é um processo normal quando alguma aeronave ela para por algum motivo de operar. Essas aeronaves passam por uma manutenção e os engenheiros ali responsáveis pela manutenção desses voos, eles veem as peças que podem ser reaproveitadas, e foi o que aconteceu com o voo 401. Após a aeronave, mesmo depois de ser destruída, chegou no pátio e passar por toda a inspeção, aquelas peças que conseguiam ser reaproveitadas, elas foram realocadas nessas 3 outras aeronaves. Foi então que a direção da Eastern Airlines se deu conta de que esse era o motivo das aparições de Bob Loft e de Don Ripple no interior das aeronaves, pelo fato das peças terem sido retiradas do voo 401 e serem recolocadas em outras 3 aeronaves. Por mais que a empresa tentasse esconder aqueles acontecimentos, essa foi uma história que se disseminou e virou como uma cultura enraizada ali nos Estados Unidos. Enquanto os investigadores policiais procuravam enxergar de uma forma mais racional e apoiando os responsáveis pela Eastern Airlines, existiam também aqueles que procuravam enxergar mais de um viés espiritual àqueles acontecimentos. E essas pessoas atribuíam esses fatos ocorridos à psicometria. Gente, pelo que eu entendi, depois, se eu estiver errada, vocês deixam aqui nos comentários para mim. Psicometria é uma faculdade muito rara que algumas pessoas possuem de tocar em certos objetos e serem transportadas para aquela situação que passou. Elas tocam e elas conseguem ver o que aconteceu naquele momento. Pelo que eu entendi, é isso.
Muitos relatos e documentos oficiais foram publicados no polêmico livro de John Fuller em 1976. Ghost of Flight 401 enfureceu os donos da Eastern Airlines, que hoje em dia não existe mais. Esse livro afirma que os fantasmas mais vistos foram o do capitão Bob Loft e o oficial Don Repo, que foram avistados em mais de 20 ocasiões por tripulantes de outros aviões. Esse escritor, gente, e jornalista também, se eu não me engano, Fuller, ele é uma das características marcantes dele é o seu ceticismo. Ele só escreve sobre fatos irrefutáveis. Inclusive, em relação a esse voo 401, ele chegou a comprar uma tábua Ouija, ele contatou uma famosa médium. E através da tábua Ouija, eles chamaram o espírito de Don Repo e ele falou que ele se sentia culpado por todas aquelas mortes, pois no momento do acidente ele não estava no seu local onde ele deveria de fato estar. Então eles fizeram algumas perguntas que foram direcionadas a Don Repo e ele respondeu com extrema eficácia. Não tinha como duvidar de que fato era aquele espírito que estava ali se apresentando. Ele inclusive falou algumas coisas desconexas em relação à sua esposa e à sua filha, coisas que depois, em um jantar que o Fuller marcou com a esposa, né, a viúva do Don Repo e a filha dele, ele constatou que de fato aquela era uma comunicação verídica. No ano de 1978, então, foi lançado um filme com o mesmo nome do livro. Esse filme, gente, é muito antigo e ele está disponível na íntegra para vocês assistirem aqui no YouTube. Eu não sei em outros canais assim do streaming onde está disponível. Inclusive, se vocês souberem, deixa aqui para mim. E para finalizar esse vídeo incrível, gente, eu trouxe algumas curiosidades para vocês. Doris Elliott era comissária na Eastern. No começo de dezembro de 1972, enquanto trabalhava na Galley durante um voo entre Orlando e JFK, subitamente teve uma visão. Um TriStar da Eastern batendo nos Everglades numa noite escura. A sensação foi tão forte que Doris atirou-se numa poltrona vazia e pediu ajuda às suas colegas comissárias. Assustadas, perguntaram a Doris a razão do seu mal-estar. Doris respondeu aos soluços: "Vamos perder um TriStar nos Everglades, perto do Natal. Vai ser de noite, morrerá muita gente." Suas colegas então tentaram acalmá-la. "Bobagem, Doris, nada disso vai acontecer", disse uma delas. "Não", retrucou Doris com firmeza. "Eu tenho visões. Desde minha adolescência é assim. Eu vi um trem colhendo um carro cheio de colegas 5 dias antes do acidente. Eu vejo as coisas e elas acontecem." Uma das comissárias perguntou: "Estaremos no avião, Doris?" "Não, mas vai ser por pouco." Sabe essa premonição que eu acabei de contar para vocês, em que a Doris e algumas colegas também escapariam da morte? Nesse mesmo dia, 29 de dezembro, Doris estava ali aguardando para embarcar no outro voo, que seria o voo 401, aquele voo que sofreu o acidente. Só que de última hora, com o atraso da chegada da aeronave, ela e toda a tripulação foi realocada em outro voo com um outro destino. Ou seja, ela e todos de fato escaparam por pouco da morte. Uma outra curiosidade contada por Alice ao escritor John Fuller foi que ela lembrou que alguns meses antes do acidente, enquanto ela estava tomando café junto com seu marido, ela recebeu uma ligação. E quando ela atendeu, no fundo, ela escutou uma voz grave falando que o marido dela havia sofrido um acidente fatal. Então ela desligou enraivada o telefone e ela falou para o marido, e ele falou que ela não ligasse para aquilo, que existiam pessoas cruéis que gostavam de pregar peças nos outros. Então, quando chegou no dia 29 de dezembro daquele ano de 1972, o seu marido estava em casa e ele recebeu uma chamada, uma ligação, falando que ele precisava, se ele poderia fazer esse voo. E ele falou com ela que caso ele fizesse, ele poderia passar as festas, o ano novo em casa. Então ela falou que tudo bem que ele fosse. Pouco depois dele sair, ela lembrou daquela ligação infeliz. Só que infelizmente, quando ela chegou lá para poder ir atrás do marido dela, o Don Repo já havia seguido viagem com seu destino final. Depois do acidente, algum tempo depois, ela foi falar com um outro responsável pela empresa sobre aquela ligação, pois ela queria saber quem havia feito aquela chamada.
E essa pessoa, o responsável, falou que ele achava estranho, pois ninguém havia ligado para o marido dela. Inclusive, eles não ligaram o convocando para aquele voo. Eles precisavam sim de uma pessoa que fizesse aquele trajeto de última hora, porém eles não haviam convocado o Don Repo. E eles ficaram muito felizes quando ele surgiu ali naquele momento de necessidade, falando que ele iria embarcar. E ele simplesmente falou que ele sentia muito, né? Mas assim, mais um fato estranho. E a outra curiosidade que eu trouxe para vocês é que o mesmo escritor desse livro dos fantasmas do voo 401 foi o responsável por escrever o livro do famoso médium brasileiro Zé Arigó. Arigó e o espírito do Dr. Fritz. Bom, gente, existem algumas outras coisas que estão disponíveis nesse vídeo, nesse documentário que eu falei para vocês, que está aqui no YouTube. Depois assistam porque, como eu falei, é muito interessante. Existem diversas outras coisas que vocês vão poder entender melhor. Como uma médium famosa, a Cindy Keisa, que foi até o local e ela conseguiu decifrar muitas coisas. Inclusive, existia o espírito de uma mãe que ficou ali perdida, pois ela morreu e o seu bebê sobreviveu. Então ela ficou por muito tempo ali perdida naquele local. Ela revivia toda aquela tragédia, todo aquele acidente que aconteceu. O espírito do Don Repo, ele se sentia muito culpado, então ele falava que ele só iria sair dali daquele local quando o último espírito fosse resgatado. Tem também um homem, né, naquela região dos Everglades. Gente, eu acho estranho, né, alguns hábitos que algumas pessoas têm. Como que uma pessoa vai acampar em um lugar perigoso como esse, com esses animais tão ferozes como jacarés, como crocodilos, como cobras e até ursos. Deus que me livre, né? Mas enfim, tem gosto para tudo. Então, certa noite, um homem, né, que estava acampando lá nos Everglades junto com seu amigo, escutou um grito que foi depois dito pela Cindy Keisa que era o dessa mãe que estava ali chorando em busca do seu filhinho perdido. Também é dito, gente, uma coisa que eu achei assim muito interessante, é que nesse trecho dos Everglades onde aconteceu esse acidente, ali fica muito próximo do Triângulo das Bermudas. E próximo do Triângulo das Bermudas, próximo desse local, existe um local que chama Castelo dos Corais, que é um local que existe, é como se fosse um vórtice energético que atrai todos esses acidentes. Inclusive, no ano de 1945, uma tripulação, se eu não me engano, foram 3 aviões da Marinha Americana, que simplesmente desapareceu. Por mais que buscassem a carcaça desse avião, os destroços desses aviões, eles simplesmente abriram o chão e se meteu. Então, assim, vocês podem verificar nesse documentário que existe sim uma energia que paira ali sobre aquele local, e talvez seja essa energia que facilite esses acidentes de acontecerem. Eu acredito sim, quando vocês assistirem esse documentário, vocês vão entender que esse castelo de corais, ele foi construído também por um médium, e cada coisa que ele colocou, cada ponto ali, tem uma concentração de energia muito forte. Então, assim, gente, não brinca com a energia. Isso é uma coisa assim, muito mais séria do que a gente pode imaginar. Sobre aquela faculdade da psicometria que eu falei para vocês, vocês entendem que a gente concentra energia em todos os objetos, seja numa roupa, seja num móvel, qualquer coisa, gente. Vocês vão ver nesse documentário que a Cindy Keisa, ela toca numa peça do avião, é como se fosse o visor, né, que o Don Repo ele tinha junto com Bob Loft e os Stock Still, e através dali ela consegue visualizar, ela consegue ver todo o acidente ocorrido. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa cismada com essa coisa de não gostar de comprar nada usado de ninguém. E através de um relato desse a gente vê que sim, que a gente deposita as nossas energias e coisas tão negativas a gente pode atrair. Olha o que aconteceu. Pelo fato das peças terem sido recalchutadas e realocadas em outras 3 aeronaves, todos esses fantasmas começaram a aparecer.
Então, assim, isso é uma coisa muito séria. Gente, eu não compro e não indico que ninguém use nada usado de ninguém. Isso é mais sério e mais perigoso do que a gente pode imaginar. Para mim, que acredito na espiritualidade, eu já li diversos relatos de coisas que acontecem por isso. Energia é uma coisa muito forte, gente, muito poderosa. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Eu procurei trazer assim nos mínimos detalhes. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like, que vocês sabem que é muito importante. E deixa aqui, gente, nos comentários para mim o que vocês acham dessa história incrível, fantasmagórica, assustadora e não menos triste, né, gente? Eu achei assim uma história muito triste. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, meus amores, e até a próxima semana. Tchau, tchau.